Livro Intoxicação Digital: Como Enfrentar o Mal do Milênio. Autor Augusto Cury. Capítulo 1. A Mente, um planeta desconhecido. Quando era pré-adolescente, olhava para o céu noturno e ficava impactado ao ver milhares de estrelas brilhantes. O que é esse universo? Indagava. Era um mundo desconhecido, fascinante e misterioso. Não tinha ideia de que numa noite de céu límpido, com lua minguante e destituído de nuvens, seria possível observar a olho nu cerca de 4.500 estrelas. Mas não ao mesmo tempo. Também não sabia que estava observando em destaque a Via Láctea, uma das centenas de bilhões de galáxias no universo, e que cada uma continha bilhões de estrelas e planetas. Meus conflitos pareciam grandes neste planeta azul, mas ao me dirigir para o universo, eles pareciam tão pequenos. E posteriormente me senti mais diminuto ainda ao saber que provavelmente haja no universo observável mais de 10 sextilhões de estrelas, umas menores e outras milhares de vezes o tamanho do nosso famoso Sol. Se você contasse as estrelas do universo uma a uma, o mais rápido que pudesse, precisaria de milhares de anos para fazê-lo. A minha mente tinha nuvens de perguntas sem respostas. Começava a questionar diariamente quem eu sou. O que é a vida? Como tenho certeza de que eu existo? O que é a existência? Como ela surgiu? O universo tem limites. Qual o começo de tudo? O que é o tempo? Como consigo pensar? Tudo tem um início e um fim. As perguntas nunca pararam de jorrar do meu intelecto. Ao longo dos anos e décadas, elas fizeram parte do dicionário da minha história. Como estudante, como médico psiquiatra, como pensador e construtor de conhecimento sobre a mais complexa área da ciência, o processo de construção de pensamentos. Pois toda a ciência e todos os relacionamentos dependem dos pensamentos para existir. Muitos amam as respostas, mas para ser um pensador, ame as perguntas. As respostas trazem conforto, e ainda que sejam superficiais, estressam menos o cérebro humano. Por isso, na educação mundial, no mundo político e até nas religiões, se expõe às respostas prontas, os dogmas, as verdades científicas, sem saber que as respostas prontas geram radicalismos e as muitas verdades científicas caem por terra a cada 10 anos. Mas na minha juventude eu ainda não havia descoberto a complexidade da psique humana. Não percebia que quando uma pessoa estava triste, angustiada, deprimida, a sua dor era tão grande que parecia que todo o universo estava sofrendo. Por quê? Porque a dor de um ser humano é a única dor que ele realmente consegue sentir. Mas não sentimos a dor dos outros? Não. Só conseguimos ter a dimensão da dor do outro se treinarmos nos esvaziar do nosso ego, preconceito, imediatismo e nos colocarmos no lugar dele. Por isso, se o psiquiatra, psicólogo, pai, professor não se esvaziar de si mesmo, ele pensa que está entendendo e discorrendo sobre o outro, seja quem for, mas no fundo está falando de si. A grande maioria dos seres humanos de todos os povos não faz esse treinamento. Por isso, dá conselhos superficiais para quem está em crise, estressado, tenso, descontrolado, como olhe para trás, tem gente sofrendo mais do que você. Se todo problema fosse esse, não funciona e frequentemente piora a dor dos outros. Experimente mudar a estratégia como esta. A dor que você está sentindo é só sua e deve ser intensa. Não consigo senti-la.
mas confio na sua capacidade de ser líder de si mesmo e se reinventar. Não há como contribuir com o outro sem ser empático e sem provocar sua capacidade de pensar com elegância. Dar respostas rápidas e apontar erros é desastroso. A nossa mente tem mais segredos do que o universo físico. Por exemplo, um buraco negro suga planetas e estrelas inteiros devido à sua supergravidade. Do mesmo modo, uma janela traumática ou killer em nosso cérebro, que financia uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, pode fechar o circuito da memória e sugar a capacidade de pensar criticamente, de se colocar no lugar dos outros e dar respostas inteligentes nos focos de estresse. Por isso, os primeiros 30 segundos de tensão, falamos palavras que jamais deveríamos dizer para quem amamos. Como você só me decepciona. Você não vai virar nada na vida. Saia daqui que está me atrapalhando. Fora as palavras grotescas e cruéis. Outro exemplo sobre a complexidade do psiquismo humano no mundo físico, nada excede a velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Mas em nosso pensamento, excedemos a velocidade da luz. Podemos dar voltas nas galáxias numa fração de segundo, ainda que no imaginário. No mundo físico, para se construírem os maiores edifícios do mundo, como o Burj Khalifa em Dubai, Shanghai Tower na China, Makkah Clock Tower na Arábia Saudita, demora-se anos para desenvolver o projeto e a colocação de materiais. Mas na sua mente você constrói edifícios diversas vezes maiores. Pode até construir planetas e estrelas em frações de tempo, ainda que na esfera da virtualidade. A mente humana tem uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa sem precedentes, não se comparando com o mundo físico-químico. Por isso você não precisa assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Basta não gerenciar sua mente, que se perturbará muito com seus próprios pensamentos, que fluem num processo contínuo e não autorizado pelo seu eu ou sua vontade consciente. Você pode olhar o universo através das lentes dos telescópios Hubble ou James Webb e ficar surpreso com a teia de mistérios que o envolve. Mas se treinar seu eu para observar o universo da mente humana, do seu intelecto, ficará talvez mais assombrado ainda. Como você entra em uma memória numa velocidade espantosa e no escuro e entende cada palavra ou cada verbo que estão nesses textos. Quando tivermos tempo para mergulhar nas entranhas da nossa mente, entenderemos que somos meninos no teatro da existência, que entendemos muito sobre os segredos do átomo e os mistérios do espaço, mas sabemos pouquíssimo sobre nós mesmos. E por sabermos muito pouco sobre nós mesmos, não entendemos que estamos na era da intoxicação digital, do adoecimento emocional e dos mendigos emocionais. O insondável planeta mente. Uma crise depressiva e existencial profunda me abalou tanto, me desconstruiu a tal ponto, que embarquei numa viagem que jamais estava previsto no meu currículo, como jovem sociável, autoconfiante e ousado. Uma jornada para dentro de mim mesmo, bombardeando-me de perguntas, descobri o que raras pessoas descobrem ao longo de sua história, que sabia muito pouco sobre quem sou. Você sabe quem você é? Talvez conheça um pouco sobre suas características de personalidade mais evidentes, seus medos ou autossegurança, sua generosidade ou egoísmo, sua empatia ou individualismo, sua sociabilidade ou timidez,
ou a mistura dessas perguntas nos mais diversos focos de tensão. Mas isso ainda representa o verniz do que somos. Como se forma o prazer e a dor? Não tanto do ponto de vista biológico, mas sob os ângulos das relações intrapsíquicas e interpessoais. Porque em alguns momentos estamos alegres, sem grandes motivos, e em outros, e em que temos notáveis motivos para estar saturados de prazer, estamos ansiosos. Qual a natureza dos pensamentos e emoções? Que fenômenos os tecem? Qual o sistema de relação entre pensamentos e emoções? Tudo o que você pensa sobre você é o que você é, ou existe um sistema de encadeamento distorcido que contamina sua autoimagem? Podemos fazer milhões de perguntas sobre o planeta mente, e quanto mais as fazemos, mais percebemos que somos imigrantes neste planeta, sós, abandonados, desamparados. Os radicais distorcem muito o que são, desconhecem sua pequenez e fragilidade, e mais ainda sua flutuabilidade emocional. Os egocêntricos e ególatras prestam culto ao seu ego, são tolos condenados a deuses, mas no fundo são inseguros, perturbados pelos seus fantasmas mentais, meninos ainda achando que são adultos. Os tímidos, ao contrário, se minimizam, se apequenam de forma cruel. Não descobriram a complexidade do seu intelecto, sua inesgotável capacidade de entrar na memória e produzir pensamentos em milésimos de segundo, e por serem tão fascinantes, jamais deveriam se curvar a sua equipe de trabalho a uma plateia ou a uma celebridade. Forasteiros no planeta mente é o que mais somos, e na era digital, intoxicados com a exteriorização, somos ainda mais desconhecidos de nós mesmos. Que mundo mental é esse que não controlamos, em que generais podem se sentir soldados rasos? Bilionários podem se tornar mendigos emocionais. Celebridades podem ser marcadamente solitárias, e influenciadores digitais tão livres e desbocados podem se tornar grandes prisioneiros. Ao longo de mais de 30 anos, procurei entender esse mundo, não apenas como psiquiatra e psicoterapeuta, mas também em destaque como produtor de conhecimento, como um viajante que fez análises detalhadas pelo intangível universo dos pensamentos, das emoções, da memória, do processo de integração do funcionamento do psiquismo. Em um país que não valoriza seus cientistas, isso parecia loucura. Certa vez cheguei a uma roda onde havia alguns amigos e outros desconhecidos. De repente ouvi um intelectual desconhecido dizendo que certo autor produzira conhecimento tão complexo sobre a construção de pensamentos que talvez só o entenderão daqui a um século. E citou o nome do autor, referindo-se a mim sem saber que eu estava presente, pois como raramente dou entrevista, não me reconheceu. Foi interessante quando citei alguns elementos da construção de pensamentos que ocorrem em frações diminutas de segundo e comentei outros aspectos do mundo intangível que nos torna Homo sapiens, a única espécie que pensa e tem consciência de que pensa. Ele ficou impressionado e indagou: mas você conhece o Augusto Cury? Com humildade eu me pronunciei: sou o próprio. Ele teve um choque e nasceu uma amizade. De fato, tive o privilégio, a ousadia e até a ingenuidade, digo ingenuidade pois não sabia dos imensos obstáculos que teria, de desenvolver uma das raras teorias mundiais sobre o processo de construção do eu, desenvolvimento da personalidade, a evolução e o registro da memória, mas em especial sobre o processo de construção de pensamentos, que provavelmente é a última fronteira da ciência. O objeto de estudo mais intrincado da ciência e o fenômeno mais complexo, não apenas do planeta mente, mas também, muito provavelmente, de todo o universo. Porque creio que a construção de pensamentos seja a última fronteira da ciência,
porque os pensamentos são a matéria-prima fundamental e essencial para tudo que construímos, percebemos, conscientizamos, conhecemos, nos relacionamos. Sem o universo dos pensamentos, não existiríamos para nós mesmos. Seríamos trilhões de células agrupadas em um corpo que vagaria solitariamente pelo teatro da existência. Sem a construção de pensamentos, não haveria pesquisa científica, a elaboração de hipóteses, postulados, predições e todo o conhecimento que estrutura a ciência. Os fenômenos físicos e seus sistemas de relações existem sem os pensamentos, mas é por meio das matrizes dos pensamentos que eles saem do completo anonimato e ganham o palco da intelectualidade. As artes plásticas, a escultura, a arquitetura, a dança, o teatro são confeccionados pela arte da análise, capacidade de se reinventar, duvidar e dar respostas inovadoras, sensíveis e subliminares, que em tese são matrizes de pensamentos. A filosofia, ao estudar e descrever a ética, a estética, a metafísica, os princípios sociopolíticos, só existe porque o ser humano constrói conhecimentos. Igualmente, as riquíssimas e às vezes turbulentas relações entre casais, pais e filhos, professor e aluno, bem como entre amigos e do ser humano com ele, confeccionando a identidade e expressividade de características de personalidade como timidez, ousadia, empatia, egoísmo, resiliência, fragilidade, são pautadas pelos pensamentos. A era da intoxicação digital, descontrole dos pais e manipulação dos filhos. Mas poderíamos indagar, pelo menos a emocionalidade ficou fora da influência dos pensamentos? Não ficou. A emoção depende completamente dos pensamentos para se expressar, focar e se entrelaçar, se envolver. Você não consegue amar se não for por meio dos pensamentos, pois sem sua intelectualidade você não identificaria o objeto amado, seus filhos, sua esposa, seu marido, e se você tiver uma religião, seu Deus. Do mesmo modo, você não consegue odiar ou excluir se não for por meio das sofisticadas matrizes dos pensamentos que envelopam, canalizam e distribuem a emoção do ódio e a atitude de exclusão social. Todo o processo de interpretação depende não apenas da emoção envolvida, mas também do processo de construção de pensamentos entrelaçados. Interpretar é distorcer a realidade, ainda que de forma imperceptível, e nunca espelhar a verdade do objeto estudado. Por quê? Porque o ato de interpretação envolve múltiplas variáveis simultâneas. Quem sou? Identidade e capacidade de construir pensamentos. Como estou? Estado emocional, por exemplo, se alegre, triste, motivado, deprimido. Onde estou? Ambiente social, por exemplo, acolhedor, opressor, etc. O processo de interpretação é tão sofisticado e passivo de contaminações que pequenos estímulos estressantes, como um tom de voz mais enfático ou uma crítica construtiva, podem ser sentidos de forma superdimensionada, como uma agressividade ou uma crítica destrutiva. A era digital é a era em que a emoção doentia domina o eu, e não o eu gerencia a emoção. Colocar uma menina na realidade, um bebê, a emoção para dirigir o veículo mental. Os acidentes graves são inevitáveis, pois a emoção nunca amadurece. Quem amadurece é o eu. Se o eu não der um choque de lucidez no processo de construção de pensamentos, a interpretação será contaminada. Então, na era da intoxicação digital, as distorções do processo de interpretação se agigantaram. A intoxicação digital trouxe eras doentias para dentro da mente do usuário. A era da comparação de um ser humano com outro, a era da necessidade neurótica de poder, a era ansiosa de evidência social, a era da felicidade irreal.
Quando uso a palavra era, quero demonstrar o saturamento do córtex cerebral com dados e informações que intoxicam a emocionalidade e a intelectualidade. Sem querer entrar muito em detalhes no momento, toda vez que nossa mente está saturada de informações, o risco de gerar a síndrome do pensamento acelerado é alto. E essa síndrome turbina a intoxicação digital, levando o eu, como piloto da aeronave mental, a ter dificuldades de fazer escolhas, trabalhar perdas, fazer análise, ter consciência crítica. Mentes aceleradas geram mentes comparativas, que geram perda de autonomia. Nos tornamos péssimos pilotos do processo de interpretação. Um elogio pode ser sentido como um deboche como um elogio. Estamos na era das distorções. Os pais estão desesperados com as distorções dos filhos, que se tornaram verdadeiros mestres na arte de manipular seus pais, mas por culpa não deles, e sim dos próprios pais. M.L., uma mãe de 39 anos, chorava muito. O motivo: estava completamente perdida na educação de seu filho de 7 anos. Lucas, nome fictício. Lucas sempre entendia errado as intenções de sua mãe. Se ela dissesse um não, parecia que ela a odiava. Se M.L. adiasse a compra de um tênis ou de uma roupa, Lucas dizia: você não me ama, está me abandonando. Longe da mãe, o menino tinha um razoável autocontrole. Perto da mãe, fazia birras. Gritava, chantageava, tinha atitudes infantis em relação à sua idade biológica. A mãe entrava em estado de choque. Sentia-se a pior mãe do mundo e muitíssimo envergonhada diante das amigas. Se ela regulava o celular, a casa caía. Lucas ficava mais de 4 horas por dia conectado. A mãe reagia sem gestão da emoção. Ao contrário, pelo trinômio explosão, culpa, superproteção. Quando o M.L. não aguentava mais o comportamento de Lucas, ela explodia. Dizia que era infeliz, que seu filho era rebelde, que ele não iria virar nada na vida, pois detonava o gatilho cerebral, abria uma janela killer de culpa e ela desabafava. A mãe foi longe demais, falhou, exagerou, agora vem um arrependimento brutal acompanhado de superproteção. Resultado: o filho aprendeu a manipular a mãe. Outro resultado do trinômio explosão, culpa, superproteção, mais um diagnóstico inadequado. Lucas foi diagnosticado com TOD, transtorno opositor desafiador. A indústria dos diagnósticos é um problema. Os diagnósticos não podem jamais rotular um paciente. Servem apenas para a conduta do psiquiatra ou psicólogo. Um psiquiatra ou psicólogo pode até dar esse diagnóstico, mas não deve utilizá-lo para enquadrar os pacientes. Deve saber que o TOD é um sintoma e não uma doença, uma reação multifocal do trinômio explosão, culpa, superproteção, que faz com que os filhos aprendam a manipular os pais com maestria, confrontando-os agressivamente, desafiando-os continuamente, pois no fundo sabem que seus pais cairão na lama da culpa e cederão. Técnicas de gestão da emoção são fundamentais para formar mentes autônomas, líderes de si mesmas, criativamente livres e emocionalmente saudáveis. Em primeiro lugar, os pais devem aprender a explicar os nãos com educação, brandura, e devem ser estáveis, não objetos de chantagem dos filhos. Limites são limites. Birras, manipulações, reações descontroladas dos filhos fazem parte da jornada da educação. Filhos normais têm essas reações, mas se os pais tiverem medo do comportamento dos seus filhos, agirão pelo perigoso trinômio explosão, culpa, superproteção e desencadearão nos filhos reações desproporcionais e descontroladas. Saiam de cena. Não sejam plateia. Milhões de pais são plateias dos comportamentos volumosos de seus filhos. Gravem isto. Pais plateias estimulam seus filhos a darem o show das birras. Em segundo lugar, os pais devem, ao criticar um filho, exaltá-lo antes de apontar a falha.
Pais apontadores de falhas asfixiam a mente deles. Pais que os exaltam, mesmo quando erram e em seguida os corrigem com generosidade e autoridade, construirão plataformas de janelas light, saudáveis na memória dos filhos, tecendo admiração e respeitabilidade. Há diversas outras ferramentas que citarei sem colocar ordem de importância e que discutirei ao longo desta obra. Por exemplo, pais brilhantes, ao invés de ser criticistas, perdedores de paciência, comparadores de uma criança com outra, pressionadores, deveriam ter como meta fundamental treinar e educar seus filhos nas mais nobres técnicas do programa de gestão da emoção. Como 1. Transferir o capital das experiências ou dar o que o dinheiro não pode comprar. 2. Ensinar o gerenciamento dos pensamentos. 3. Ser administrador dos pensamentos. 4. Ser um filtrador de estímulos estressantes. Gastarei tempo explicando essas poderosas ferramentas adiante. Elas podem anunciar uma nova jornada para uma emoção saudável e uma felicidade sustentável. Além disso, devem colocar limites no tempo digital e discutir com os filhos a felicidade artificial e o sucesso superficial das redes sociais. Proibir por proibir gera atratividade. É um desastre emocional. Limites por limites para manter a autoridade, igualmente. Limites têm de ser postos claramente, mas com inteligência e não com violência. Bem-vindos à era da conspiração. O aparecimento de um vírus pode ser sentido como uma conspiração mundial. Uma queda do dólar ou crise inflacionária podem ser interpretadas como o começo do apocalipse. O ser humano sempre fantasiou o desconhecido, mas na era da internet ele se multiplicou por 1000 a sua capacidade imaginativa. Porém, não para o bem ou para dar respostas lúcidas ou para se reinventar, e sim para temer e até para se autodestruir. Bem-vindos à era da conspiração vitaminada pela era da intoxicação digital. Bem-vindos à era em que o eu distorce as interpretações a tal ponto que se torna um notável diretor ou roteirista de filmes de terror. A emoção sem os pensamentos nos torna seres inconscientes que não têm história, evolução consciente, identidade social. A emocionalidade sem a intelectualidade nos tornaria eternamente solitários, sem saber quem somos, o que sentimos, quais nossos papéis sociais, propósitos de vida, sentido existencial. Um ser humano poderia ainda estar deprimido, mas como ele não tem um eu consciente de si e das suas emoções, a alegria e a tristeza seriam a mesma coisa. O processo de construção dos pensamentos é tão complexo que poucos teóricos da psicologia, pedagogia e psiquiatria se atreveram a estudá-lo. Usaram os pensamentos prontos para produzir teorias sobre traumas, formação da personalidade, processo de aprendizagem, mas não sobre a base de tudo, o pensamento. Como você identifica os verbos, pronomes e substantivos de cada frase dessa obra? Quase na velocidade da luz. Estude os pensamentos e você provavelmente entenderá que tudo que construímos como verdades sociais é superficial. Brancos e negros só existem na fina camada da cor da pele. Em nossa psique somos exatamente os mesmos. Todos deveriam proclamar em alto e bom som, sejam negros, brancos, intelectuais, iletrados, americanos, chineses, e também em relação à sexualidade, orgulho de ser um ser humano. Somos todos seres humanos e isso basta. Somos todos uma família humana. As minorias que exaltam sua diferença para poder diminuir a dor da exclusão, que muitas vezes é asfixiante, por desconhecerem os mecanismos sofisticadíssimos que constroem pensamentos, aumentam o preconceito. Porque o registro na memória não depende da vontade consciente do ser humano, mas é involuntário e automático. Arquivamos justamente ao contrário do que pretendemos quando pressionamos, elevamos o tom de voz, escandalizamos, comparamos.
O programa de gestão da emoção nos ensina que na essência somos iguais e nos amamos. Nas diferenças nos respeitamos. A teoria que desenvolvi, que se chama Teoria da Inteligência Multifocal, estuda não apenas o foco da construção de pensamento, mas também o foco da construção do eu como líder da mente humana. O eu representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a identidade de um ser humano. Você sabe que é diferente de bilhões de seres humanos, que têm características de personalidade, preferências, gostos, tem visão de vida, tem relacionamentos diferentes por causa da sua identidade. E ela é formada por milhões de janelas ou arquivos que estruturam inúmeras características de personalidade. Porque pessoas calmas podem ter crises de ansiedade e pessoas ansiosas podem ter momentos de calmaria. Porque a paisagem da memória no córtex cerebral não é linear. Assim como há diferenças de relevos no planeta Terra, há gritantes diferenças de relevos ou qualidade e quantidade de janelas ou arquivos em um ser humano. Só é plenamente previsível quem está morto. Todos flutuamos dependendo de onde se instala a âncora emocional, que é um copiloto do eu no córtex cerebral. Não exija dos seus filhos, esposa, marido, alunos, colegas o que eles não podem dar, como uma previsibilidade de comportamentos. Por mais engessado que você seja, são mais previsíveis em nós detalhes do que se imagina. Você sabe que tipo de pensamento vai produzir daqui a um minuto? Não sabe. Se soubesse, se controlasse tudo, você e eu seríamos chatérrimos. Por isso que todos que são especialistas em criticar e dar broncas são insuportáveis. Estão aptos a consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Relaxe, se solte, não tenha uma mente engessada. Para sempre lembrar, a nossa mente tem mais segredos do que o universo físico. Por exemplo, um buraco negro suga planetas e estrelas inteiros devido à sua supergravidade. Do mesmo modo, uma janela traumática ou killer em nosso cérebro que financia uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, pode fechar o circuito da memória e sugar a capacidade de pensar criticamente, de se colocar no lugar dos outros e de dar respostas inteligentes nos focos de estresse. Por isso, nos primeiros 30 segundos de tensão, falamos palavras que jamais deveríamos dizer para quem amamos. Como você só me decepciona, você não vai virar nada na vida, saia daqui que está me atrapalhando. Fora as palavras grosseiras e cruéis. Nos focos de tensão, faça a oração dos sábios, o silêncio.